tudo bem? Saudações a todos. Nós vamos dar continuidade agora à aula sobre o tubo de Venturi. E algumas coisas eu vou até recordar, outras coisas eu vou começar realmente a dar uma certa aprofundada. A questão da matemática, por exemplo, a matemática de segundo grau, é uma matemática simples de entender, mas como eu já havia falado, o que acontece? A hidrodinâmica ela não é um tipo de disciplina que é largamente exercitada durante nossos cursos técnicos, durante o nosso segundo grau. Então a gente precisa realmente dar uma boa embasada nesse assunto. E é para isso que nós estamos publicando esses vídeos. E na última aula eu estava comentando as diferenças que existem aqui na pressão estática, né? Então aqui você tem uma área maior em relação à restrição, que é propositalmente a área dessa seção aqui é uma área menor. E o que vai acontecer com a pressão estática na área maior? Na área maior a pressão estática vai aumentar, vai fazer mais força nas paredes do tubo. Então a nossa energia potencial ali é maior. Quando a área começa a ser restrita, a energia potencial ela reduz, mas em compensação a nossa energia cinética aumenta. Isso faz com que a velocidade aumente. Então nós vamos ter um aumento de velocidade na área restrita. Então, e uma diminuição de pressão estática nessa área restrita. Essa diminuição de pressão que vai acontecer na área que foi restringida, o diâmetro foi diminuído, ela vai proporcionar um ΔP, é a nossa diferença de pressão. E esse ΔP vai ser importante para a gente descobrir o valor da vazão. O nosso objetivo é descobrir o valor da vazão utilizando uma placa de orifício ou um tubo de Venturi. Eu dei o exemplo do tubo de Venturi porque fica mais didático, mais fácil da gente trabalhar. Mas o que normalmente é aplicado na indústria é a placa de orifício. Você restringe propositalmente a seção do tubo e aí então vai aumentar naquele ponto ali a velocidade e nós vamos ter uma diferença de pressão. E a vazão ela vai ser proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão. Quando eu falo proporcional é que existe uma constante. Essa constante vai depender também da relação entre as áreas, e isso nós vamos ver aqui agora no quadro, tá ok? Então, a nossa pressão estática aqui é maior e aqui é menor, nós vamos poder ver isso a partir desse aumento de amplitude, ok? Então, eu tenho um aumento de amplitude aqui em relação a essa amplitude. Essa coluna de água que vocês estão vendo aqui, ela é proporcional à nossa pressão estática. Quanto maior a pressão estática, maior vai ser a coluna de água. Então eu tenho uma coluna de água aqui, em relação a essa, vai existir uma diferença que é o nosso ΔP. Agora, e por que razão ocorreu essa diminuição da pressão estática? Se a gente for fazer uma análise utilizando a lei da conservação de energia, que é a base do teorema de Bernoulli, e o teorema de Bernoulli é a base dessa estratégia de medição de vazão, nós vamos ver que as energias elas se transformam o tempo todo. A energia potencial ela pode reduzir e dar origem a um aumento da energia cinética e vice-versa. Então as energias potencial e cinética somadas e somado também com o trabalho realizado num determinado ponto do nosso tubo de Venturi, vai ter que ser exatamente igual à energia no outro ponto do tubo de Venturi. Então a gente dá o exemplo dessa rampa aqui. Então temos uma rampa, aqui eu tenho uma altura H, tenho G, que é a aceleração da gravidade, e a massa do nosso corpo. Quando essa esfera começa a descer a rampa, à medida que ela desce a rampa, o que acontece com a altura? A altura vai diminuindo. Essa altura diminui, mas de contrapartida, a velocidade da esfera aumenta. Então, aquela energia potencial, ela vai se transformando em energia cinética. Mas, de qualquer forma, está sendo realizado um trabalho, porque o deslocamento dessa esfera ao longo da rampa, isso é um trabalho realizado. Então, esse trabalho realizado tem que ser somado em cada ponto. Mas tudo tranquilo. Então, aqui nossa
a fórmula da nossa energia cinética é 1 meio de mv2. A fórmula da energia potencial é mgh, somado com o trabalho que foi o passado da nossa esfera, né? O quanto ela já realizou de trabalho vai depender do quanto ela já andou. Vai depender também da força que é aplicada nela, e a força aplicada nela depende de quem? Depende da massa e da aceleração. Uma outra ideia interessante que nós temos que ter é com relação à equação da continuidade. Então essa equação mostra o seguinte, que a velocidade num determinado ponto do tubo multiplicado pela área vai ser igual à velocidade num outro ponto do tubo multiplicado pela área do outro ponto. Por exemplo, a área que foi restrita em relação a essa. Se essa área foi restrita, eu vou precisar de muito mais velocidade para poder mandar a mesma quantidade de volume. Então esse volume que está aqui, ó, num diâmetro grande, ele vai ter que passar aqui. Mas para passar naquele diâmetro pequeno, eu tenho que dar uma acelerada, eu tenho que aumentar o quê? A velocidade de passagem do volume. Eu não vou conseguir no mesmo instante t igual a 0 ou 0 mais, fazer com que haja exatamente o mesmo volume. Então a velocidade, é por isso que a velocidade aumenta na área restrita. Então aqui eu tenho muito volume, eu posso trabalhar de uma forma mais lenta, mais tranquila. Aqui, ó, o volume é menor, então eu tenho que acelerar, eu tenho que aumentar a velocidade aqui nesse ponto para que eu consiga encaminhar a mesma quantidade de volume. Porque essa equação está me dizendo o seguinte, que dentro de uma tubulação, a vazão que circula na tubulação é a mesma, ok? É a mesma, independente da área, se houve restrição ou alargamento do diâmetro. Então essa vazão vai ser sempre a mesma, igual a corrente elétrica no circuito elétrico. Você tem a bateria, tem as resistências em série, e aí a corrente vai ser única no circuito série. Ah, mas aqui a resistência é maior, aqui é menor, não importa, a corrente, a diferença potencial em cima de cada resistência, ela vai mudar, mas a corrente que passa naquele circuito é a mesma. Então você pode fazer uma analogia do circuito elétrico com a vazão. Então aqui na vazão, eu tenho mais dificuldade de passar aqui? Tenho, em relação a essa área. Tenho mais dificuldade de passar aqui em relação a essa outra área, mas isso não importa, a vazão é única. Se a vazão é única, toda vez que a área for menor, eu vou ter que aumentar a velocidade. E a vazão é o produto da área vezes a velocidade. Por que a vazão é o produto da área vezes a velocidade? Vamos lá. O que é velocidade? Não é comprimento sobre tempo? Não é espaço sobre tempo? O que é área? Não é espaço ao quadrado? O que é volume? É espaço ao cubo. Então eu vou pegar um desses elementos, né? Vou pegar aqui o comprimento da velocidade, que está relacionado à velocidade. Se eu multiplicar ele pela área, eu vou obter o volume. E é volume por unidade de tempo. Eu só desmembrei, eu peguei o volume por unidade de tempo, separei. Botei espaço sobre tempo e área. Aí eu fiz a separação. Mas você pode ver vazão dessa forma também. Velocidade multiplicada por área. Então essa equação aqui é muito importante para a gente, até quando a gente for entrar na outra parte do cálculo, né? Vamos lembrar sempre dessa equação. Tá ok? A gente vai passar agora para um outro cálculo. E aí é isso, eu vou finalizar por aqui e desejo a todos vocês um bom final de semana e não esqueça de dar o like, ok?